Doutora Débora, agradeço muito a sua exposição, é uma honra enorme contar com a sua participação aqui no nosso evento, principalmente porque, né, o seu trabalho tem sido um trabalho de vanguarda e de consolidação e pavimentação dos caminhos necessários a uma mudança, né, um processo de transformação, de fato, do sistema de justiça com base nas novas tecnologias. E, tradicionalmente, nós pensávamos a tecnologia única e exclusivamente como um acessório, né, como algo a subsidiar, mas a gente tem percebido que a tecnologia hoje tem sido utilizada sob um viés de transformação, de modificação substancial, inclusive no que se refere ao trabalho realizado, né, em todos os quadrantes, porque ele é impactado e não só impactado, ele é redesenhado, né, através dos mecanismos, dos novos mecanismos que surgem, a gente tem promovido um novo design, inclusive, de resolução de disputas, né? E esse design diferenciado só é possível através de algumas ferramentas tecnológicas e desse diálogo transversal. Esse diálogo transversal é necessário. A gente tem que envolver, como você bem fez questão de pontuar, em vários momentos, né, todas as áreas do conhecimento, porque a gente precisa desse viés multidisciplinar, olhar para a teoria do direito, olhar para a parte de gestão, de TI, enfim, e trazer todo mundo para sentar à mesa e discutir os projetos, né, de forma muito mais madura, para que a gente consiga implementar a mudança, mas com a segurança jurídica necessária para que ela se efetive e promova a transformação. Então, eu fico muito feliz, tive a oportunidade já de participar do teu grupo de pesquisa, e aqui, hoje, falando para os colegas advogados públicos de todo o Brasil, eu sinto a grata satisfação de poder dividir a mesa contigo e de ouvir valorosas contribuições para que a gente possa pensar também como a gente vai encabeçar esse processo de transformação muito mais vertical no âmbito da advocacia pública, né? E é sobre isso que eu quero falar de alguma forma, e eu agradeço muito mais uma vez a disponibilidade. Eu sei o quanto que a agenda é corrida, enfim, mas o professor Débora topou de pronto vir aqui ao FONAS, ao nosso Fórum Nacional de Centros de Estudos e Escolas das Procuradorias dos Estados e do DF, para falar, né, com todos os procuradores do Brasil, discutindo essa temática que é tão importante e é fundamental, e não é uma temática de futuro, muito pelo contrário, como a professora Débora fez questão de retratar, são vários os projetos já implementados e a gente precisa, de fato, olhar, né, de maneira diferenciada para o papel da advocacia pública nesse cenário. E é basicamente esse o tema que agora eu passo a abordar. Agradeço, professora Débora. Se alguém tiver algum questionamento, dúvida, a gente vai abrir para o debate aqui ao final. Estamos acompanhando também as perguntas que são dirigidas, né, pelo YouTube. Estamos transmitindo no canal do YouTube do FONAS. Temos vários amigos por lá. Um abraço para todos, principalmente para o pessoal que compõe aí a diretoria do FONAS. O nosso presidente estava aqui, né, para todos, para o Ernesto, enfim, para a Zizi, para todos, o Ailton, todos os amigos que estão nos acompanhando, César, enfim, para que a gente possa aqui debater com profundidade esse tema. E eu começo, professora, falando que em 2017 eu tive a oportunidade de proferir uma palestra já trabalhando as perspectivas do redesenho da atuação da advocacia pública em relação às novas tecnologias. E lá, né, em 2017, eu falava sobre a necessidade da advocacia pública assumir uma posição também de vanguarda. A gente percebe que o Poder Judiciário tem encabeçado vários projetos, inclusive envolvendo, né, inteligência artificial, e que tem promovido um processo de transformação do sistema de justiça, né, principalmente sob a presidência do ministro Luiz Fux. Nós tivemos uma série de resoluções do Conselho Nacional de Justiça editadas sob esse viés, principalmente suprindo uma lacuna legislativa que hoje existe em relação à regulamentação do uso, principalmente de ferramentas de inteligência artificial. E, à época, né, em 2017, eu discutia essa necessidade da advocacia pública também se posicionar dentro de um papel de centralidade. Porque o que a gente percebíamos já lá atrás, quando da edição da própria Lei 11.419, a Lei do Processo Eletrônico, é que o Poder Judiciário, né, promoveu todo um processo de transformação para lidar, né, com o tratamento dos litígios, mas a advocacia pública, de alguma forma,
ela se estruturou tardiamente e até hoje nós temos a oportunidade de visualizar alguns gargalos, né, no tratamento da litigiosidade repetitiva que envolve necessariamente a advocacia pública. Nós somos o principal repeat player do Poder Judiciário, sem sombra de dúvidas, né? E isso facilita também, como eu vou demonstrar, os caminhos para que a gente venha a figurar como um case de sucesso na implementação dessas novas tecnologias, como alguns dos projetos que já têm sido desenhados no Brasil como um todo. Mas é trazer, mais uma vez, a preocupação que eu trouxe em 2017, da necessidade da advocacia pública também assumir esse papel, e a gente sabe dos fatores que limitam, de certa forma, um investimento mais massivo em novas tecnologias. E isso chama a atenção para a necessidade de nós termos uma articulação nacional, né, um projeto nacional, como, de alguma forma, a gente tem hoje costurado, inclusive junto com a AGU, para que esse trabalho seja um trabalho conjunto de cooperação interinstitucional, para que a advocacia como um todo a advocacia pública como um todo possa se beneficiar e possa verdadeiramente implementar um projeto sólido de transformação da sua atuação com base nas novas tecnologias, né? Isso já tem sido costurado de alguma forma. A gente tem um case interessantíssimo da AGU com seu sistema único de procuradorias públicas e a possibilidade, inclusive, de utilização por outros órgãos da advocacia pública, e talvez essa seja uma plataforma, né, digital que venha revolucionar, mudar um pouco o tipo de trabalho da advocacia pública como um todo, mas sem exclusão de vários projetos que já têm sido desenvolvidos, inclusive, né, aqui encampados em Alagoas, Pernambuco, Distrito Federal e outros estados que têm se preocupado com esse movimento, porque a gente percebe as linhas de transformação do Poder Judiciário, e não só são transformações superficiais, mas mudanças estruturais que exigem um redesenho do nosso trabalho, né, à luz dessas novas tecnologias implementadas dentro dos filtros tecnológicos para admissibilidade, por exemplo, dos recursos excepcionais, dentro da linha de aplicação, como a professora Débora bem tratou, dos padrões decisórios vinculantes, dos precedentes, do trabalho com os precedentes judiciais e do papel de relevo que a advocacia pública tem, porque nós, né, como eu disse, somos responsáveis e atuamos na maior parte dos processos, tem uma repercussão ampla, né, a nível nacional diante dessa litigiosidade repetitiva e, portanto, né, o nosso papel deve ser um papel de protagonista nesse processo de transformação, nesse processo de redesenho, de como nós vamos atuar dentro, né, de uma perspectiva, inclusive, de cortes online, como é o objetivo a ser traçado, né, dentro do programa da Justiça 4.0, enfim, no âmbito do CNJ, que nós temos, de alguma maneira, em alguma medida, né, um processo de transformação que venha a implementar cortes online, como nós temos em outros lugares do mundo, a exemplo do Canadá, a Corte de British Columbia, enfim. E aqui no Brasil, a pandemia foi um fator catalisador, né? Enquanto nós já discutíamos os influxos das novas tecnologias do direito, principalmente no âmbito da academia, a pandemia catalisou esse processo e nos chamou a responder perguntas que antes não eram respondidas e que hoje estão na pauta da ordem, e por isso que é tão importante esse espaço, né, de debate mais amplo, e a advocacia pública precisa estar nesse papel de vanguarda, à frente das discussões e implementando, né, o tratamento adequado dessas novas plataformas, desses novos caminhos que se abrem. Eu queria dividir a minha fala em dois eixos centrais, que são os dois eixos básicos de atuação da advocacia pública, que é o eixo consultivo e o eixo contencioso, né? Eu não vou tratar só do contencioso, mas eu quero começar com o consultivo, um perfil consultivo da advocacia pública. Eu sempre faço questão de registrar que a advocacia pública, dentre as carreiras e as funções essenciais da justiça, ela se diferencia principalmente pela sua atuação preventiva e pelo traço de essencialidade que a advocacia pública tem para a construção de políticas públicas. E, diante do seu papel estratégico no consultivo, nós temos situações que podem, né, de certa maneira, ser submetidas a esse impacto direto de algumas tecnologias disruptivas que
têm o condão de ser aplicadas no âmbito do processo administrativo. E aqui eu já faço referência à expansão que hoje nós vivenciamos do trabalho adequado com os precedentes administrativos. O próprio Código de Processo Civil, no artigo 496, quando vai tratar do reexame necessário, da remessa necessária, ele faz referência, inclusive, no parágrafo 4º, à dispensa da remessa necessária quando a decisão estiver fundada em um precedente administrativo lavrado no âmbito da advocacia pública, no âmbito da administração pública. E nós temos também uma litigiosidade repetitiva no âmbito dos processos administrativos que vem a reforçar a possibilidade de nós trabalharmos sob um prisma de racionalidade de atuação para que dentro desses processos repetitivos a gente possa absorver alguns tipos de tecnologias, inclusive, com um viés parecido ou semelhante com o próprio classificador Vitor, com o próprio projeto Vitor, para estabelecer esses filtros e essas indicações, que é uma das bases, inclusive, do projeto que estamos desenvolvendo aqui, para que, através dessa consolidação da base de dados desses precedentes administrativos, a gente possa, dentro de cada processo administrativo, apontar de forma automatizada a existência já de um precedente administrativo sobre aquela matéria, de uma decisão sobre aquela matéria, fazendo curadoria adequada do dataset, trazendo a perspectiva do que foi decidido em um parecer normativo, qual os termos substanciais daquela súmula administrativa, e esse processo de modificação e de redesenho da atuação no consultivo passa também pela leitura do artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o artigo 30 que vem a insuflar, que de certa forma consolida a teoria, ou melhor, já a previsão legislativa do stare decisis no âmbito do processo administrativo, ou seja, dessa observância obrigatória, e trabalhar dentro dessa perspectiva, abrangendo aí ferramentas tecnológicas que já possibilite uma gestão dos precedentes administrativos com solução automatizada da sua indicação para as manifestações no âmbito dos processos administrativos. Isso é fundamental quando se verifica essa litigiosidade repetitiva que também se desenha no âmbito dos processos administrativos e que, se bem trabalhada, gera uma contenção da litigiosidade judicial, do trabalho no âmbito judicial para o contencioso. E aí, esse é um dos pontos que a gente traz e que a gente tem desenhado como perspectiva, até no projeto que está para ser implementado na Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas. Como a gente percebe, nós temos em média aí 66 projetos de inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário, boa parte deles conectado com o objeto de pesquisa da professora Débora, que é exatamente o trabalho com os padrões decisórios vinculantes. E no âmbito administrativo, no âmbito consultivo, isso se revela como uma ferramenta notável para a racionalização do nosso trabalho, para que a gente possa centralizar as atenções e a energia naquelas situações que exigem um trabalho, um burilamento maior do advogado público, naqueles hard cases, principalmente para que a gente possa ter esse espaço de debate mais amplo para a solução dos problemas mais difíceis, inclusive os que têm hoje surgido em decorrência do cenário pandêmico que vivenciamos. Então, essa é uma primeira linha de atuação e de possibilidade que nós já temos aí, inclusive alguns prospectos, principalmente de gestão dos precedentes administrativos, mas não há como trabalhar de forma assertiva se você não promove essa curadoria do dataset, esse tratamento, essa estruturação dos dados, que deve começar na base, do processo administrativo para que a gente possa atuar de maneira mais assertiva. Além disso, eu vislumbro no âmbito do consultivo, como já tem acontecido no âmbito do Tribunal de Contas da União, um trabalho de identificação e de falhas documentais em processos administrativos licitatórios. Nós temos alguns sistemas já em operação no âmbito do TCU, Sofia, enfim, que fazem essa triagem, que promovem essa análise documental, verificando incongruências no processo administrativo licitatório, de tal sorte que há uma mudança da dinâmica no processo de controle.
E como a advocacia pública promove um controle prévio, tem uma atividade de controle de certa forma, né, controle interno, na análise dos processos de licitações e contratos, né, à luz, inclusive, da Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações e Contratos, nós precisamos também ter ferramentas que nos possibilitem ou facilitem o trabalho de análise dessas incongruências documentais, como é possível, inclusive, já verificar no âmbito mundial, tem ferramentas desenvolvidas, por exemplo, pela iFlyTech, enfim, outras que promovem essa possibilidade de você se debruçar, né, de analisar os documentos como um todo e verificar eventuais incongruências. E a gente sabe que alguns processos administrativos licitatórios, eles são processos extensos, são processos que envolvem um grande volume documental e muitas vezes fica difícil, até complicado para o procurador fazer aquela análise mais acurada de toda a estruturação do processo administrativo, de todas as manifestações que foram ali lavradas, para chegar ao resultado final do seu pronunciamento. E a gente precisa trabalhar dentro dessa perspectiva de análise documental também, para que, em face das orientações gerais que são fornecidas pela advocacia pública, dentro das minutas, por exemplo, de editais de contratos administrativos, que a gente possa verificar as incongruências. A gente tem como trabalhar sob a perspectiva de uma base de dados segura para já analisar as incongruências decorrentes daquele processo administrativo licitatório, que nos darão ali mais segurança na hora de lavrar um parecer jurídico relativo a um processo de licitação e contratos. Então, do âmbito consultivo, né, até para não me estender muito, tem vários outros pontos que eu poderia tratar aqui, mas esses dois eixos, para mim, são muito interessantes, e a gente trabalhar a perspectiva da gestão dos precedentes administrativos de forma automatizada, né, de forma disruptiva, inclusive com a aplicação de inteligência artificial, e também viabilizar uma estruturação de análise documental que já nos indique previamente essas eventuais incongruências, né, que facilitam o trabalho do procurador de Estado, principalmente diante da situação que nos é posta de um volume amplo de processos, e volume esse de processos que muitas vezes acaba prejudicando a qualidade do trabalho do advogado público. E essas ferramentas, como a professora Débora bem fez questão de frisar, elas servem como suporte, como apoio à tomada de decisão, e até, né, nós não falamos aqui em substituição do trabalho do advogado público, nem do trabalho do magistrado, a própria resolução 332 do CNJ deixa isso bem claro, mas nós estamos trabalhando com uma ferramenta de suporte, né, porque hoje o volume que lidamos diuturnamente é um volume amplíssimo, né, e que muitas vezes dificulta o próprio trabalho, né? Isso a gente vislumbra no dia a dia, todos os colegas aqui que estão nos assistindo, né, têm condições de verificar isso nas suas procuradorias. Mas esses dois eixos temáticos, eles são relevantes e já promovem um processo de mudança, de transformação da atuação da advocacia pública no consultivo. É lógico que isso envolve, e a professora Débora sabe muito bem disso, um processo de modificação de cultura, né, de trabalho, inclusive com os precedentes administrativos, que muitas vezes passa ao largo do debate da atuação da advocacia pública, que precisa, né, estimular a utilização desses padrões decisórios para que se tenha, né, um viés de racionalidade, de segurança e de isonomia no trato das questões relacionadas aos administrados e na atuação da advocacia pública como um todo. No eixo contencioso, aí a gente tem uma pluripotencialidade, né? Porque no eixo contencioso a gente já tem, em larga escala, vários projetos desenvolvidos e que nos dão aí algumas diretrizes que facilitam muito o nosso trabalho. Assim como, né, o destaque para os precedentes administrativos, a lógica de consolidação de um sistema de precedentes judiciais, a nossa maneira, né, do nosso modo, porque eu também concordo com a professora Débora, não significa que nós aqui
passamos, né, a ser um país de common law, enfim, nós incorporamos algumas técnicas, né, e essas técnicas vêm a bem de uma sistematização adequada do trabalho com precedentes judiciais, com valorização das decisões judiciais, mas isso tem mudado a lógica de operação da advocacia pública, porque a gente, inclusive, dentro da nossa atuação, tem que ter a perspectiva e o olhar diferenciado para que a gente não pode, né? Não cabe mais à advocacia pública atuar sob uma lógica irracional de recorribilidade a qualquer custo, né, de atuação a qualquer custo em um determinado processo, principalmente quando nós estamos, né, vislumbrando situações que oneram os cofres públicos, né, porque fluência de juros, correção, toda a movimentação do aparato administrativo para aquela situação que já está, por exemplo, consolidada, né, dentro da perspectiva dos padrões decisórios vinculantes. Então, desse modo, né, a consolidação desse sistema gera um olhar diferenciado para a atuação da advocacia pública, que deve centrar suas atenções para aquelas situações que realmente, de fato, tenham uma probabilidade, gerem uma probabilidade de êxito, né, na atuação dentro de um viés estratégico. Então, olhando para essa perspectiva da consolidação do sistema de precedentes judiciais, duas situações, né, são postas à mesa sob a ótica das novas tecnologias. Um é um trabalho maior com jurimetria, né? É esse trabalho, inclusive, de leitura adequada e mais assertiva dos dados, para que a gente deixe de atuar sob a ótica de uma litigância intuitiva para uma litigância estratégica, né? Já que consideramos que nós somos um litigante habitual, nós temos um acervo de dados que nos dá segurança suficiente para atuar sobre uma outra pauta, sobre uma outra ótica, né? Fazendo uma leitura mais assertiva, vislumbrando os caminhos com melhor, né, de forma mais segura, para que a gente possa atuar. Então, esse investimento, que muitas vezes não envolve, né, nenhum investimento massivo, por exemplo, com inteligência artificial, às vezes uma simples ferramenta de BI muda a dinâmica de atuação da advocacia pública, né? Esse trabalho com jurimetria, diante do que nós temos hoje em atuação, no que se refere a algumas ferramentas mais avançadas, que já trabalham, né, sob aí a batuta do machine learning, enfim, isso nos traz um processamento de dados sob uma outra ótica que promove a leitura de padrões e que nos dá um diferencial muito grande. E o outro ponto é justamente guiar a nossa atuação sobre os caminhos dos precedentes obrigatórios e aí trazendo isso, refletindo isso na nossa atuação, e é um outro eixo de implementação de projeto nosso, que justamente, a partir do momento, por exemplo, que um determinado procurador recebe uma citação para contestar uma determinada demanda, já ter a indicação de que ali, por exemplo, existe um padrão decisório vinculante do Supremo Tribunal Federal, existe um padrão decisório vinculante do Superior Tribunal de Justiça, de tal sorte que a gente passa, né, a trabalhar sob um outro viés, né, sob um outro viés, principalmente através da consolidação dessas ferramentas e chamando a atenção para o procurador de que aquela situação talvez não comporte uma protração da discussão, mas sim, né, um encurtamento dos caminhos, né, um olhar diferenciado para a forma de tratamento e, lógico, como já existe em outras procuradorias, e a professora Débora fez questão de retratar, nós temos súmula administrativa aqui na PGE também, que em alguns casos nos possibilitam, inclusive, não contestar determinadas demandas relacionadas, né, a pleitos, por exemplo, de saúde, e que já trazem aí um redesenho da nossa atuação. E, além disso, a gente vê isso, esse movimento se expandindo, né, de valorização dos precedentes obrigatórios, inclusive através da Lei de Liberdade Econômica, né, de 2019, a Lei 3.874, com alteração na 10.522, a própria, por exemplo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está dispensada de contestar, de recorrer, de apresentar contrarrazões em situações nas quais você já tem ali uma consolidação do entendimento. Então, trabalhar com ferramentas para nos dar esse caminho mais sólido quanto a indicação de que existe o padrão decisório vinculante
ou de que aquela matéria, por exemplo, está afetada em sede de recurso especial processado segundo a sistemática repetitiva, traz para a gente ali maior segurança da atuação e facilita também muito os caminhos. Então, trabalhar com jurimetria de forma mais massiva, trabalhar com uma ferramenta, inclusive, que possa envolver inteligência artificial e que já traga também essa indicação da existência desses padrões decisórios vinculantes dentro de uma lógica sistêmica, né? O Poder Judiciário atua dessa forma, a advocacia pública, a defensoria pública, a gente tem todos os atores processuais no movimento de engajamento conjunto para que a gente possa ter mais assertividade e racionalidade na atuação jurisdicional. E, além disso, né, além desse trabalho com os padrões decisórios vinculantes, a advocacia pública ela precisa se inserir mais nos espaços de construção dessas ferramentas no âmbito do Poder Judiciário. Porque aí a gente tem um certo problema, que é um problema de atuação, muitas vezes, unilateral. Né? O Poder Judiciário tem centralizado o desenvolvimento dessas ferramentas e tem expandido os projetos, hoje de uma forma muito mais coordenada, através do CNJ, né? com as suas diretrizes para os demais tribunais, com projetos pilotos, né? com utilização dos sinapses, por exemplo, sendo aí o case principal para a expansão dessas outras aplicações de inteligência artificial, mas o Poder Judiciário precisa dialogar, né, com os outros atores, com os outros sujeitos, precisa dialogar com a advocacia pública, né, com a advocacia privada, com a defensoria, com o Ministério Público, para que a construção dessas ferramentas se dê sob uma base democrática, sob uma base dialógica, né, dialogada. E aí a gente precisa, né, impor essa necessidade desse diálogo mais amplo, não só com a realização de audiências públicas, mas com a possibilidade de sentar à mesa e discutir como é que se vai construir uma ferramenta que vai impactar milhares dos meus processos. Né? Se eu vou implementar uma ferramenta que envolve ali um suporte à admissibilidade dos recursos excepcionais, citando Victor, Atos, Sócrates, eu preciso dialogar com os demais sujeitos, né? Principalmente porque, se você olhar para o processo de construção dos padrões decisórios vinculantes, eles exigem esse diálogo mais ampliado, participação de amici curiae, enfim. E se eu vou construir uma ferramenta que se propõe, de alguma maneira, a aplicar esses padrões decisórios vinculantes, essa ferramenta também tem que ser construída sob um outro viés, sob outra ótica democrática, né, dentro de um modelo comparticipativo de processo. E aí a advocacia pública entra, né, e precisa se fazer prevalecer também para exigir essa discussão, porque a gente sabe, e em algumas situações, em alguma medida eu senti isso na pele, que há até algumas dificuldades para você obter certos dados quanto a essas ferramentas, né, como é que elas foram construídas, né, qual foi o dataset, quais foram os critérios utilizados para a aplicação daquela tese, né, quais foram os critérios utilizados para correlacionar um recurso extraordinário a uma tese de repercussão geral. Então, há ainda, né, uma certa... O contexto ainda está um pouco nublado, e a gente precisa transparecer isso mais, porque é necessário que se tenha essa publicidade algorítmica, esse viés de explicabilidade, que eu acho que não é só transparecer o algoritmo, é trazer a explicabilidade como medida necessária também para entender a circunstância de incidência e, diante disso, a gente possibilitar accountability, né, controlabilidade. Porque é o que eu falava, inclusive, numa palestra para os amigos da PGE do Maranhão. Se o meu recurso, eventualmente, se foi utilizada uma ferramenta de inteligência artificial para dar suporte à admissibilidade do meu recurso, especial ou extraordinário, e eu nem sei que a ferramenta foi aplicada, ou se ela foi aplicada, como é que eu vou contra-argumentar e suscitar, professor, um eventual distinguish? Porque eu posso falar, olha, na verdade, né, o meu caso especificamente não tem nenhuma correlação com essa situação aqui que está sendo posta. E, a despeito de a gente sempre colocar a ferramenta como um suporte à tomada de decisão, a gente também precisa ter um olhar mais profundo do que se chama de viés de máquina, né?
a tendência à confirmação, à crítica daquilo que é trazido pela ferramenta. E por isso que as procuradorias vão precisar se estruturar não só sob o ponto de vista técnico-jurídico, mas a gente tem que colocar à mesa não só os procuradores, tem que colocar aqueles que fazem parte da equipe de TI e aqueles que fazem parte da gestão também, porque esse é um movimento que já está consolidado para uma advocacia pública de futuro. Né? Não que nós vamos deixar de existir por conta das ferramentas, mas a lógica do nosso trabalho é uma lógica diferenciada. Vai ser uma lógica, já é uma lógica diferenciada. Então, esse contato, essa vivência, esse trabalho, esse olhar para essas novas perspectivas, elas são exigências de hoje, né? Sob pena, inclusive, de o advogado público não conseguir se inserir nesse contexto mais, né? Diante dessa velocidade de transformação. Né? Citando aqui o professor Klaus Schwab, né? Diante dessa lógica da quarta revolução industrial, que impõe essas tecnologias disruptivas, a velocidade de transformação ela é muito rápida. E se a gente não tiver um movimento constante de acomodação, de readequação do nosso trabalho, mais uma vez seremos engolidos, tanto no contencioso como no consultivo, porque não teremos condição nenhuma de dar vazão a esse trabalho que é desenvolvido. Então, já existem algumas soluções interessantes, e eu gostaria, para não me estender muito, só de tocar também na execução fiscal, né? Porque a execução fiscal hoje é um dos grandes gargalos. A gente sabe que a execução fiscal ela não só representa um grande volume de processos, mas ela também representa ineficiência, né? Porque a recuperabilidade do crédito público ela é baixíssima através da execução fiscal. E a gente sabe que esse baixo índice de recuperabilidade está relacionado a vários fatores, mas um dos é exatamente a ineficiência do trâmite da execução fiscal. Né? Alguns comandos precisam ser automatizados, como já foi feito, por exemplo, em cases do Rio de Janeiro, que facilitou muito, né? Entre o pedido de bloqueio e a determinação de bloqueio. Às vezes você tem um tempo muito grande que já abriu a possibilidade de um esvaziamento patrimonial. Então, se você simplesmente, estou falando nem de inteligência artificial, mas se você automatiza de alguma forma esses processos, num diálogo com o Poder Judiciário, a execução fiscal tende a ser mais rentável também. Não que ela não deva extinguir a execução fiscal, mas a gente precisa ter uma leitura do procedimento para ver os gargalos nos quais ele pode ser automatizado. Inclusive, tem um projeto muito legal da PGDF nesse sentido, que a gente está dialogando também, já construindo. Um dos nossos eixos é essa atuação, para que a gente possa transformar a execução fiscal também, de alguma forma, em uma ferramenta que nos proporcione, para além dos outros meios, uma recuperabilidade do crédito público que seja satisfatória e que nos possibilite, né, promover um investimento massivo, enfim. E dentro da lógica da execução fiscal, nós temos alguns casos interessantes e acredito que a gente pode caminhar muito nesse sentido, principalmente à luz de algumas propostas que vêm sendo estabelecidas para a desjudicialização da execução fiscal. Né? Dentro do projeto, já existe projeto de lei, enfim, e casar isso com as novas tecnologias me parece que a gente passa a trabalhar com um caminho que talvez nos dê um alento em termos de recuperabilidade do crédito público. E para fechar, para mim, né, acho que é muito interessante a gente pensar, né, dentro das nossas câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, como é que nós vamos trabalhar sob a lógica de ODRs, né, de Online Dispute Resolutions, principalmente porque hoje as câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos elas vêm crescendo no âmbito das procuradorias. Aqui em Alagoas, por exemplo, nós fomos a terceira em âmbito estadual a ser instituída, temos vários cases de sucesso, e como a gente pode ampliar a atuação da Câmara sob a lógica de uma atuação, né, digital, inclusive promovendo passos prévios para a submissão de eventual entrave à Câmara e facilitando o diálogo e principalmente promovendo uma simetria informacional.
Isso é muito interessante porque a gente muda a lógica do tratamento, né, da implementação da consensualidade administrativa sob um viés, né, de trabalho com as novas tecnologias. Por isso que hoje a gente ainda está numa fase, de certa forma, incipiente de expansão desse movimento de consensualidade administrativa, mas a gente já tem que pensar como é que as câmaras vão funcionar, né, dentro de uma perspectiva, né, online. Como é que essas câmaras, como é que eu vou possibilitar o diálogo, a aproximação, o tratamento daquele eventual conflito submetido à Câmara de forma online, através de certas e determinadas plataformas, que é uma coisa que a gente tem pensado por aqui também. Então, são muitos os caminhos e as possibilidades, mas eu reafirmo o que eu disse em 2017, ou nós nos colocamos numa posição de protagonistas, ou mais uma vez seremos engolidos, né, por uma série de iniciativas, principalmente do Poder Judiciário, que pode travar o trabalho da advocacia pública, porque não se trata tão somente de informatizar o processo, se trata de promover uma disrupção que muda a lógica de atuação e o design de resolução de disputas. Então, meus amigos, eu agradeço muito aqui o espaço, não sei se me estendi um pouquinho mais, peço desculpas, mas eu gostaria muito de agradecer, né, a todos que estão nos assistindo, inclusive pelo YouTube, e agora nos colocar à disposição, eu e a professora Débora, para o debate. Eu não sei se ela quer fazer alguma consideração sobre a minha fala, enfim, e enquanto eu já analiso aqui as perguntas, mas eu agradeço demais a participação de todos vocês e reafirmo aqui o compromisso do FONASSE, né, de promover esse ciclo de capacitações no eixo direito e tecnologia, nova lei de licitações, trabalhando também a parte de filosofia do direito e outros tantos eixos, o Código de Processo Civil de 2015, enfim, tantos eixos que a gente vem trabalhando para promover um movimento de inteligência coletiva a nível nacional, né?